Olá, turminha! Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de ciências. Nós iremos estar estudando da página 26 a 32. Devido a alguns contratempos, não conseguimos estudar nessas páginas. Hoje nós iremos estudar e fazer uma pequena revisão. Vamos lá? Eu convido todos a estarem com o livro aberto na página 26, a página 32. Iremos estar estudando na página 26. O tema da nossa aula de hoje será a Terra e outros astros. Observe a imagem da Terra, que está em constante movimento. Temos o planeta, a Lua e o Sol. Durante o dia, o Sol é o astro que mais se destaca no céu. O Sol surge pela manhã, que é o momento em que ele começa a aparecer no horizonte na direção a leste. Veja a imagem do Sol. O pôr do Sol acontece quando o Sol desaparece no horizonte ao anoitecer na direção oeste. Entre o amanhecer e o anoitecer, temos a impressão de que o Sol se move no céu de leste para oeste. Veja a imagem do Sol desaparecendo. Exemplo, durante o dia, nós conseguimos ver o Sol no céu, pois ele ilumina e também aquece as partes do nosso planeta, onde é dia, não é? Quando amanhece, nós dizemos que o Sol está nascendo e nós temos a impressão de que ele aparece no leste. Surgimento do Sol. Todas as manhãs, o Sol surge no horizonte na direção leste e aos poucos nós temos a impressão de que ele está subindo pelo céu. Sol ao meio-dia. Nesse horário, o Sol está na posição mais alta do céu. E no pôr do Sol, no fim da tarde, o Sol começa a desaparecer no horizonte, na direção oeste, como eu falei anteriormente. Você sabia? Quando observamos os planetas a olho nu, sem nada, apenas com a nossa própria visão, eles parecem pontos brilhantes no céu e é fácil confundi-lo com as estrelas. Entretanto, a luz refletida pelos planetas é constante e a luz das estrelas parece piscar. Observe as imagens das estrelas. À noite, na ausência da luminosidade do Sol, as outras estrelas e a Lua se tornam mais visíveis no céu. Também é possível enxergar alguns planetas. As estrelas, elas emitem luz própria e estão muito distantes da Terra. Já os planetas não emitem luz própria, eles são iluminados pelo Sol. Você sabia que quando observarmos os planetas a olho nu, eles parecem pontos brilhantes no céu e é fácil confundi-la com as estrelas? Entretanto, a luz refletida pelos planetas é constante e a luz das estrelas parece piscar. À noite, na ausência da luminosidade do Sol, as estrelas e a Lua se tornam mais visíveis no céu. Também é possível enxergar alguns planetas. As estrelas, elas emitem luz própria e estão muito distantes da Terra. Já os planetas, eles não emitem luz própria, eles são iluminados pelo céu. Observe a imagem, o céu noturno com a Lua e as estrelas. A Lua é o satélite natural da Terra e ela se move ao redor do nosso planeta Terra e de si mesma. Ela não emite luz própria. Conseguimos enxergar a Lua porque ela reflete a luz do Sol. Quando observamos a Lua durante algumas noites seguidas, nós podemos notar que a aparência dela muda um pouco a cada dia. E essas diferentes aparências da Lua são chamadas de fases. Veja as imagens da Lua. Nós temos a Lua nova, Lua crescente, Lua cheia e Lua minguante. Além de mudar de aparência, a Lua surge e se põe em horários diferentes no decorrer de um mês. Ou seja, ela surge e se põe a cada dia em horários diferentes. Nós temos a primeira fase da Lua, nós temos a Lua nova,
A lua nova, nós não podemos vê-la em momento algum. E nesse caso, nós dizemos que ela está na fase nova. Ela está posicionada entre o Sol e a Terra. E é por isso que não a vemos neste momento. Temos a lua crescente, é quando a metade do lado esquerdo da lua fica iluminado, ou seja, somente a metade da lua está iluminada. Nós temos a lua cheia, que é quando ela está toda iluminada. Dizemos que o disco lunar está todo iluminado. Vemos ela bem redonda. A lua minguante é quando somente a metade do lado direito da lua fica iluminado, ou seja, parece que tem somente a metade da lua, somente do lado direito. Observe a imagem do seu livro didático, na página 27. Nós temos Via Láctea e temos o planeta Marte. As luzes da cidade, elas atrapalham a observação dos astros em locais com pouca luz, como no Observatório de La Silla, no Chile, é possível identificar mais estrelas no céu, incluindo a galáxia Via Láctea. Na página 28, eu cientista, vocês vão estar observando o céu, vão precisar de materiais, um caderno de desenho ou folhas de papel, uma prancheta para apoiar o papel, um lápis e uma borracha. Como vocês irão fazer? Vocês devem se dirigir até um local que seja interessante para vocês estarem observando o céu, tá? E vocês vão fazer algumas observações. O importante é que seja um local descoberto. E no segundo item, você vai estar escrevendo na folha de papel, né? Escreva a data e o horário da observação que você está fazendo, tá? Em seguida, vocês vão fazer algumas observações, vão ler a número 2 e em seguida vão para o número 3. Vocês vão desenhar o sol no céu e vão prestar bastante atenção à posição dele no céu. Depois vocês vão repetir os passos anteriores mais uma vez durante o dia. E o quinto é você vai finalizar a atividade, você vai comparar os desenhos e analisar a posição dos astros e das nuvens. Então, você vai estar observando, fazendo toda a observação das nuvens, do sol, como ele está, qual a posição que ele se encontra. Tá? Importante, gente. Atenção, turminha. Não olhe diretamente para o sol, pois isso pode causar danos à sua visão. E além disso, evite se expor muito tempo aos raios solares e, se possível, use boné e filtro solar, pois você deve estar observando o céu com óculos ou algo parecido. Você deve estar evitando os raios solares. Cuidado com a sua visão, criança, é muito importante. Temos aqui apenas uma Terra, ou seja, uma única Terra. E o surgimento da vida na Terra ocorreu muito tempo depois da formação na Terra. E pelo que sabemos até o momento, ela é o único planeta a abrigar os seres vivos. E para a existência de vida, como a conhecemos, diversas condições elas são necessárias. E algumas das mais importantes são a presença de gás oxigênio, água líquida e camada de ozônio. E iremos estudar alguns elementos mais importantes para a existência de vida na Terra. Veja o quadro ao lado. A água líquida, a atmosfera como oxigênio e a camada de ozônio. E eles vêm sendo ameaçados pela poluição e a contaminação decorrente das atividades humanas, do lixo nos rios, das queimadas inadequadas. E é por isso que precisamos rever nossas atitudes para que possamos garantir a vida na Terra para as próximas gerações. Nós temos o gás ozônio, que ele filtra as radiações ultravioleta e nos protege. E esse gás protege o planeta, evitando que grande parte dos raios ultravioleta do Sol não prejudique os seres vivos e chegue à superfície terrestre. Nós temos a água, também a água que está em estado líquido. Além disso, a água faz parte do corpo dos seres vivos, apresentando muitas funções essenciais à sobrevivência. Como já estudamos anteriormente, a água é indispensável à vida dos seres humanos, da vida das pessoas.
Temos o gás ozônio, que está presente tanto no ar quanto na água, e ele é essencial para que a maior parte dos seres vivos respirem e obtenha energia. Vamos para a página 30, Eu Cidadão, pegada ecológica. Dependendo de como são realizadas as atividades humanas, assim como os hábitos das pessoas, elas podem causar efeito muito negativo ao ambiente. Por exemplo, quando utilizamos copos, pratos e talheres descartáveis, o nosso impacto negativo é muito maior do que se utilizássemos utensílios de louça e metal, que podem ser lavados e reutilizados. Os produtos descartáveis, eles produzem mais lixo e empregam mais recursos na natureza, como a água e energia, para serem produzidos. O tamanho do impacto que o consumo de cada pessoa causa ao ambiente é chamado de pegada ecológica. Quanto menor é o consumo de uma pessoa, menor é a sua pegada ecológica. E precisamos estar atento a isso para garantir que as novas gerações tenham recursos para sobreviver em nosso planeta. Observe alguns exemplos de como podemos reduzir a nossa pegada ecológica e ajudar o meio ambiente. Observe as imagens. Nós temos que reduzir o consumo de carne e alimentos industrializados, dando preferência a grãos, frutas, legumes e verduras. Na outra imagem, nós temos aqui, não desperdice água. Adotamos atitudes como tomar banho rápido e desligar a torneira ao escovar os dentes. Observe a imagem que a menina não está derramando a água. Antes de comprar qualquer coisa, pensar bastante se é algo realmente necessário ou se é de fato será utilizado. Então, você observe muito bem quando você for comprar algo. Vamos para a seção lápis na mão. Número 1. Indique o período do dia ou noite em que as fotografias reproduzidas a seguir foram registradas. Depois você vai completar o nome dos astros presentes em cada uma delas. Então, a primeira imagem, nós temos a presença da Lua. Vamos escrever o nome Lua. E nós observamos a presença da Lua durante a noite. Vai escrever o nome Noite dentro desse quadrinho. Temos também o nosso astro planeta. Você vai escrever o nome planeta. Já tem a sílaba tá. Então, você vai escrever planê. Já tem o tá. A nossa próxima imagem, nós temos o astro, o Sol. Nós já temos o L no final. Você vai escrever o S e o O. Sol. E nós temos o período dia, que nós vemos o Sol durante o dia. Vai escrever o nome dia. Abaixo nós temos noite. Observe, vai escrever o nome noite. E nós temos a estrela. Você não está observando, mas nós temos a estrela. Bem pequena, mas ela está lá. Então, você vai escrever o nome estrela. Já tem o T e o R. Número 2. O tempo de exposição à luz solar é um dos fatores que interfere no cultivo de muitas plantas. Algumas variedades de uva, por exemplo, se tornam mais doces se cultivadas em locais onde, em determinado período do ano, a claridade do sol dura mais horas durante o dia. Com base nas informações acima, você vai assinalar a alternativa com o município onde a uva cultivada provavelmente será mais doce. Nós temos o município A e o município B. O município A, o sol surge às 6 horas e se põe às 17 horas. E o município B, o sol surge às 6h15 e se põe às 19h30. Então, você vai estar respondendo a letra B. O sol surge às 6h15 e se põe às 19h30. Ou seja, é o local onde o sol dura mais hora, que é durante o dia. A número 3, nós temos as fases da lua. A lua nova, você vai pintar apenas um pontinho na lua nova, porque não a conseguimos a ver. Na lua crescente, você vai estar pintando apenas o lado esquerdo da lua crescente. A lua cheia, você vai pintar todo o círculo da lua cheia. Vai ficar bem redondinho. E a lua minguante, você vai pintar apenas o lado direito da lua minguante. A número 4, você vai estar ligando as
as frases ao texto. Exemplo, gás oxigênio. O gás oxigênio nós precisamos para a nossa respiração e na obtenção de energia. Então, nós precisamos do gás oxigênio, é indispensável à vida dos seres humanos. A água é responsável pela nossa sobrevivência. Então, ela vai ajudar o nosso organismo. A água. O gás ozônio, ele vai proteger, que é a primeira frase, o gás ozônio vai proteger o planeta de grande parte dos efeitos negativos dos raios solares. Então, você vai estar ligando cada uma às suas. Número 5. Nossas ações, elas podem causar efeitos muito negativos ao ambiente, como vocês sabem. Por isso, nós precisamos repensar em nossas atitudes para reduzir a nossa pegada ecológica e proteger a natureza. Pensando nisso, você vai analisar a sua rotina e vai escrever um hábito que você precisa mudar para diminuir a sua pegada ecológica. Ou seja, você vai estar pensando em um ato que você não possa estar mais prejudicando a natureza. Exemplo, quando você vai comer algo em copo descartável, você joga no lixo? Ou quando você vai chupar um bombom, você joga a casca no chão? Então, você vai estar pensando nesse sentido e vai estar observando, vai refletir sobre o seu ato e vai estar escrevendo o que você precisa estar mudando em seu comportamento.